Então, pessoal, como é que vai funcionar esse nosso algoritmo, né? Algoritmo genético. Então, a ideia é que a gente implemente essas ideias todas num programa de computador. Então, basicamente, o funcionamento fundamental é: eu gero um conjunto de soluções para aquele problema, eu avalio quais são as soluções são boas, quais soluções são ruins, eu descarto as soluções ruins, eu aproveito as soluções boas, reproduzo elas. Eu posso mutar, então isso eu não falei ainda, tô falando pela primeira vez. O que é mutar? Eu mudar um pouco o código genético de forma que uma solução não seja única e exclusivamente metades, partes dos códigos dos seus pais. Eu gero uma coisa completamente nova, é o que a gente está vendo no vírus do Covid. Eu muto o vírus, ele muda, ele não é exatamente um pedaço de código das duas células que geraram ele. Eu muto, então a mutação me permite essa modificação aleatória dessa solução. Se eu modificar aleatoriamente tudo, eu não tenho uma evolução. Eu tenho um conjunto de soluções aleatórias, que é aquele primeiro exemplo que eu dei lá, naquele caso do mínimo de multimodal, lembro da aula 3? Então não é isso, eu vou mutar lá pelas tantas, muito raramente eu mudo uma coisinha, mas posso mutar. Tendo a mutação, tenho aí a minha solução, o meu conjunto de soluções. Se naquele conjunto naquela população tem o mínimo que eu queria, ou o mínimo de combustível, o mínimo de tempo, ou o que deu mais força, se eu tenho otimizado a minha solução, eu paro ali. Se não, o que eu faço? Eu volto para o início. Eu volto para o início do algoritmo, gero uma nova população, né? Eu tenho a população, pego os mais aptos, reproduzo eles, vejo se muto ou não muto raramente. Tá ok naquela população, tenho a minha solução, tenho o que eu tô disposta a gastar em combustível para fazer o caixeiro viajante, ou tenho praticamente toda a mochila cheia, eu paro ali. Senão, volto a refazer tudo de novo, cruzando os melhores, mutando raramente, avaliando se tenho a solução naquela população. Se tenho, paro. Se não tenho, faço tudo de novo. Basicamente é isso. E aí, né, a gente agora vai avaliar passo a passo quais são esses algoritmos que me permitem gerar uma população inicial, cruzar elementos dessa população, fazer mutação, fazer avaliação. Então a gente vai ver passo a passo desse algoritmo como que eu implemento isso em programas de computadores. Vocês, na verdade, vocês estão fazendo isso. Vocês são aí engenheiros de automação, engenheiros de computação, bacharéis em sistemas de informação que sabem gerar código. Então, que códigos vão poder representar isso? Então, a primeira etapa é gerar essa população inicial. Então, cada solução ela vai ter um código genético. Então, tem aquela analogia lá com a reprodução genética, né? Então, cada indivíduo possui um código genético que é o que eu chamo de cromossomo. Na sua maneira mais usual, o algoritmo genético, a solução do algoritmo genético, que é o cromossomo, ela nada mais é do que uma sequência de bits. Então, vocês imaginem um vetorzinho de bits, onde cada elemento desse meu vetorzinho é um valor entre 0 e 1. Então, por exemplo, isso aqui seria um cromossomo, que na verdade é uma possível solução para o meu problema, certo? Então, o meu problema, por exemplo, do caixeiro viajante, da mochila, dos containers lá no pátio do Tecom, cada solução possível, ou seja, quais vão ser os containers que eu vou empilhar, quais vão ser os objetos que eu vou botar na mochila, quais vão ser as cidades que eu vou visitar, eu vou codificar essa solução em um conjunto de bits, que eu vou chamar de cromossomo. Pode ser, Silvia, posso ter cromossomos onde o valor de cada elemento desse vetor não é um bit, um valor entre ou 0 ou 1? Pode. Tu pode trabalhar aqui com valores reais, com valores inteiros, mas nesse curso a gente vai trabalhar com esse modo mais básico, mas esse modo básico resolve muitos problemas de otimização. Então, essa abordagem de usar a codificação da solução em sequências de zeros e uns resolve muitos problemas de otimização, ok?
Então, vamos ver um exemplo, Silvia? Silvia, eu tô meio perdida. O que é? Então, peraí. Como é que eu vou codificar a solução do meu problema em uma sequência de bits? Eu trago aqui para vocês um exemplo de um probleminha, que é o problema das N rainhas. Vocês imaginem que vocês têm um tabuleiro de xadrez de N por N casas, então N ao quadrado casas, aonde o objetivo é colocar N rainhas nesse tabuleiro, de forma que que na posição que vocês colocaram as N rainhas, nenhuma rainha possa comer outra rainha, certo? Você sabe como é que é a movimentação da rainha? Ela anda na diagonal, ela anda na paralela, perpendicular, né? Ela anda que nem a torre, que nem o bispo. Ela não anda que nem o cavalo, então ela anda na horizontal, na vertical e nas diagonais, né? Então, qual é a solução para esse problema? Bem, esse problema ele admite várias soluções, não tem uma única solução. Admitindo várias soluções, eu quero uma delas que resolva o meu problema. Silvia, isso aqui pode ser resolvido por algoritmos genéticos? Pode. Esse problema é um problema bem interessante de resolver por algoritmos genéticos. Como que eu resolveria esse problema usando aleatório? Eu vou colocando as 4. Aqui eu tô trabalhando com tabuleiro, exemplo de 4x4 posições, tá? Não é o tabuleiro de xadrez oficial, ele é um tabuleiro de 4x4 posições, então o problema se reduz a colocar 4 rainhas nesse tabuleiro. Eu poderia gerar soluções aleatórias, então bota uma rainha aqui, outra rainha aqui, outra aqui, outra aqui, pronto, não dá. Essa aí não é uma solução válida, porque essa rainha tá colocando essas duas aqui, pode se comer, pode pegar essa pode pegar essa, sei lá. Então, eu teria aí, eu poderia calcular a complexidade de achar uma solução se eu usasse uma abordagem aleatória. Eu vou colocando 4 rainhas em qualquer lugar. Eu não vou usar uma abordagem aleatória, eu vou usar algoritmos genéticos. A Silvia está no primeiro item de algoritmos genéticos, que é como gerar a população inicial. Como gerar a solução usando esse conceito de cromossomo. Então, como que eu vou codificar uma solução? Uma solução é me dizer em que posição eu tenho que colocar a rainha 1, em que posição a rainha 2, em que posição a rainha 3 e em que posição a rainha 4. Isso é uma solução. Então, se eu admitir que eu vou colocar por linha cada uma das 4 rainhas, eu vou colocar uma em cada linha, eu vou ter que dizer apenas em qual das 4 casinhas da linha 1 eu vou colocar a rainha 1, em qual das 4 posições da linha 2 eu vou colocar a rainha 2, em qual posição da linha 3 eu vou colocar a rainha 3, em qual posição da linha 4 eu vou colocar a rainha 4. Se eu codificar cada posição como 2 bits, o bit 0 e 0 é a posição da primeira coluna, o 0 e 1 é da segunda, o 1, 0 da terceira coluna e o 1 da quarta coluna, e eu admitir que eu vou ter 4 campos, um para cada rainha 1, rainha 2, rainha 3 e rainha 4, eu consigo codificar uma solução, ou seja, a posição de 4 dessas rainhas no tabuleiro, utilizando um cromossomo com 8 genes. Essa solução aqui, que na verdade é uma solução vencedora, ela seria codificada num cromossomo como? Vamos tentar fazer? Pegue o caderno de vocês, um lapisinho aí, vamos fazer que nem eu. Essa posição seria, então, o cromossomo 01, a rainha 1 estaria na posição 01, a rainha 2 estaria na posição 1, a rainha 3 na posição 00 e a última rainha estaria na posição 10. Eu tenho, então, como solução para esse problema, esse cromossomo aqui codificado adequadamente numa sequência de zeros e uns. Entende, pessoal? Então, se vocês tiverem um problema, esse problema é um problema de busca. Tá aqui, eu quero buscar a posição das 4 rainhas. Eu consegui identificar claramente o que é uma solução. É 4 posições. Se eu conseguir representar uma solução, essas 4 posições, numa sequência de zeros e uns, eu tô pronta para gerar uma população de
possíveis soluções a serem utilizadas usando algoritmos genéticos. O que seria uma outra possibilidade, uma outra solução? Sei lá, vou gerar uma solução aleatória aqui, ó. Completamente aleatória. Sei lá. Gerei aleatório. Isso é outra solução. Peguem essa outra solução aqui e botem no tabuleiro. Vocês vão ver 4 rainhas colocadas no tabuleiro. Beleza? Se eu tenho um problema de busca, onde uma solução dessa busca pode ser representada por uma sequência de zeros e uns, eu já tenho aí um início de caminho para poder usar algoritmos genéticos como possível algoritmo para me achar a melhor posição dessas rainhas ou a solução desse problema. Ok? Até mais.